Com 54 países e mais de 1,4 bilhão de habitantes, o continente africano é lar de várias coisas bem diferentes, viu? São costumes que vão desde vilas locais distintas de tudo que você já viu, construções feitas de uma maneira única e até mesmo os animais que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. No vídeo de hoje, você confere 21 coisas que só é possível encontrar na África e que fazem deste um continente verdadeiramente único. Para quem estiver viajando pelo sul de Benin, pela Vila Gamvier, pode acabar tendo que chamar um barco para passear pela Veneza da África. A vila foi criada pelo povo Tofino no século XVI, se tornando uma espécie de refúgio contra a escravidão, já que os soldados tinham medo de entrar no lago. Os moradores locais, ao contrário, construíram várias casas de madeira sobre a água, em uma verdadeira cidade flutuante. Atualmente, cerca de 30 mil pessoas vivem em Gamvier, tendo a canoa como principal meio de locomoção. Além das casas, a vila também abriga escolas, hospitais, igrejas, mercados e até mesmo, um banco flutuante. Em 1996, a Unesco reconheceu Gamvier como uma atração turística, se tornando o local perfeito para quem deseja fugir do óbvio e conhecer uma comunidade totalmente voltada para o ambiente aquático. A economia local, como você já deve imaginar, é inteiramente baseada na pesca e na agricultura. E olha que os moradores locais desenvolveram várias técnicas próprias para a pesca, como, por exemplo, usar folhas de palmeiras para atrair os peixes. E se estamos falando em vida marinha, o Lago Malawi é conhecido por abrigar a maior diversidade de peixes da água doce do mundo. Ao todo, são mais de 1.000 espécies de peixe no lago, sendo que mais de 900 delas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta, só lá, no Lago Malawi. As comunidades que vivem na região também têm toda a sua economia voltada para o lago. Os vários peixes fornecem não apenas alimento, mas também sustento para milhões de pessoas. No entanto, as práticas de sobrepesca, aliadas à poluição e mudanças climáticas, acabam impactando negativamente a vida marinha no lago. Pensando nisso, a Unesco reconheceu o Lago Malawi como patrimônio mundial e vem promovendo na região práticas de pesca sustentável. Para quem gosta de estar junto à vida marinha, esse é um dos melhores lugares do mundo para dar um mergulho. Em contrapartida, um local que você deve evitar a todo custo é o Lago Natron, na Tanzânia. Esse lago apresenta uma água que pode atingir um pH de 10,5, tornando ela tão alcalina quanto a amônia, além de contar com temperaturas que atingem os 60 graus Celsius. O Lago Natron é mortal para quase todos os animais, sendo que, caso um deles caia no lago, seus corpos podem passar por um processo de calcificação, fazendo com que eles fiquem petrificados, como estátuas, tiradas diretamente de um filme de terror. O lago é mortal para quase todos os animais. Isso porque os flamingos conseguem se adaptar e viver muito bem nesse ambiente hostil. Eles se alimentam de cianobactérias e algas do lago. Sem falar que, por se tratar de um lugar mortal, o lago os protege de grandes predadores, se tornando o local ideal para eles viverem e se reproduzirem. Nenhum crocodilo ousaria entrar nesse lago atrás de um flamingo, pois ele sabe muito bem que, caso faça isso, esse será o seu último mergulho. Agora, falando em crocodilos, na Vila Bazoulé, uma vila encontrada na capital de Burkina Faso, os crocodilos fazem parte da comunidade, sendo considerados como membros da família. Lá, os crocodilos vivem lado a lado com os moradores locais, não como predadores, mas como bons vizinhos. Conforme as lendas locais, no século XIV, a vila passou por uma grande seca, e foram os crocodilos os responsáveis por guiar os moradores até uma fonte de água escondida, os salvando da sede. Desde então, todos passaram a considerar esses grandes répteis como os guardiões da vila, os tratando com um respeito máximo. E quando um crocodilo morre, ele recebe até mesmo um funeral e um enterro, como se fosse um verdadeiro membro da família. As estimativas contam com mais de 100 crocodilos vivendo num lago central da vila.
É comum ver as crianças brincando próximo a eles, jamais os considerando como uma ameaça. E a situação é tão harmoniosa que vários turistas visitam a vila de Beausoleil apenas para conhecer esses crocodilos, tirando fotos e até mesmo interagindo com eles. Você aí, hein? Teria coragem? Indo agora para o Senegal, lá você encontra o Lago Retba, também conhecido como o Lago Rosa. A sua coloração rosa chama atenção, sendo causada devido a uma alga responsável por produzir um pigmento vermelho que absorve a luz solar. No entanto, a cor não é o único diferencial desse lago não, que também conta com uma salinidade de 40%, fazendo com que ele seja mais concentrado até mesmo do que o Mar Morto. A alta concentração de sal é tão alta que, apesar da economia local também ser voltada ao lago, dessa vez não é pelos peixes, mas sim pela extração de sal. Centenas de moradores locais trabalham diariamente coletando o sal do Lago Retba. Para conseguirem extrair o sal, eles devem sempre usar equipamentos de proteção, já que a salinidade elevada em contato com a pele pode causar irritações graves. Apesar de sua beleza, desde 2022, o lago vem enfrentando alguns desafios ambientais. Inundações fizeram com que ele perdesse temporariamente sua cor rosa, o que fez com que o turismo diminuísse, afetando também a economia local. Olha, outro lugar que você deve prestar bastante atenção, caso decida visitar algum dia a África, é a Depressão de Danakil, na Etiópia. Trata-se de um local com várias fontes termais, mas um simples mergulho pode ser fatal. Essa depressão está a 125 metros abaixo do nível do mar, com temperaturas que podem ultrapassar os 49 graus Celsius. As cores vibrantes podem até enganar, hein? Mas a verdade é que este é um dos ambientes mais inóspitos da Terra e que ainda assim abrigam vida. Apesar das condições extremas, pesquisadores identificaram micro-organismos ultra pequenos capazes de viver na região, mesmo com a alta acidez, salinidade e temperatura da água. Essas descobertas apenas provam que a vida pode crescer em locais que nós não esperávamos. Além dos micro-organismos, a depressão Danakil é também habitada pelo povo Afar. Há séculos, eles extraem sal da região, mas diferentemente dos trabalhadores do Lago Retba, ali, os riscos são bem mais elevados. Eles lutam diariamente contra as condições adversas do ambiente, tudo para conseguirem extrair o sal e sustentar suas comunidades. Falando em regiões inóspitas, o Tsing de Bemaraha, localizado em Madagascar, é um dos lugares mais surreais que você já viu. Seu nome deriva do idioma malgache, que significa onde não se pode andar descalço. E realmente, viu, gente? Você jamais deve fazer isso por ali. O local é repleto com estruturas que lembram uma grande floresta de rochas, com todas elas tão pontiagudas que são capazes de cortar ao simples toque. Apesar de sua aparência e do conselho de se tomar cuidado, a verdade é que o Tsing de Bemaraha abriga uma grande biodiversidade. São várias espécies de lêmures, aves e répteis raros, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. E por se tratar de um ambiente único, é de se esperar que os animais que conseguem viver por lá também sejam únicos. Para os mais aventureiros, há diversas trilhas estreitas e pontes suspensas pela floresta de rochas. Em junho, na estação seca, vários turistas e aventureiros do mundo todo vão explorar o local. Mas vale ressaltar que a viagem não é nada fácil. A cidade mais próxima está a 5 dias de viagem. As rochas são perfurantes, com trechos estreitos, formando grandes labirintos. E olha, gente, alguns trechos são tão difíceis de se locomover que percorrer apenas 1 quilômetro pode levar mais do que um dia de caminhada. Olha, definitivamente, essa não é uma viagem para qualquer um. Mas para quem deseja um passeio mais tranquilo, a cidade de Lalibela, na Etiópia, você pode visitar as igrejas escavadas diretamente na rocha vulcânica. Ao todo, são 11 igrejas, todas elas tendo sido construídas no século XII, sendo que o objetivo era que a Etiópia se tornasse a nova Jerusalém africana. A construção das igrejas foi feita de cima para baixo, o que apenas demonstra o quão avançada foi a engenharia utilizada ali.
Atualmente, Lalibela é um importante centro de peregrinação, atraindo visitantes do mundo todo, ansiosos para conferir uma arquitetura tão única. Dentre as construções, a Igreja de São Jorge, esculpida no formato de uma cruz, é a mais famosa de todas, se consolidando como uma verdadeira obra-prima da engenharia e arquitetura. Outro lugar que vale a pena visitar, principalmente se você for fã de Star Wars, é a Matmata, no sul da Tunísia. Trata-se de uma vila na qual as casas são subterrâneas, escavadas dentro da terra. Isso foi feito devido ao clima extremo do deserto, sendo que deste modo as casas funcionam como um isolamento térmico natural. O local ganhou fama internacional ao servir de cenário para a casa de Luke Skywalker em Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. As casas não são apenas para o conforto térmico, mas já conseguiram praticamente se misturar à paisagem do deserto, tornando-se invisíveis à distância. Atualmente, muitas dessas casas ainda são habitadas por famílias locais, que preservam as antigas tradições. E você ainda pode visitá-las e até mesmo entrar e tirar uma foto em várias delas. Um ponto turístico obrigatório para todos os fãs de Star Wars que estiverem pela região. Agora, se você realmente gosta de visitar grandes construções como Matmata, então não pode deixar de visitar a cidade histórica de Djenné, no Mali. Essa cidade foi construída em 1907 e abriga a maior estrutura de tijolos de barro do mundo, a Grande Mesquita de Djenné. A visão da mesquita é algo imponente, é realmente magistral, tá? Sendo até mesmo difícil de acreditar que ela tenha sido construída apenas com tijolos de barro. Todos os anos, os moradores locais realizam um grande festival, no qual o foco é que todos ajudem a reparar os danos nas paredes da mesquita causadas pela chuva. É um esforço coletivo gigantesco, que não apenas reforça a estrutura, mas também mostra a união da comunidade. A Grande Mesquita está longe de ser a única estrutura da região feita de tijolos de barro. Todas as construções de Djenné compartilham dessa mesma arquitetura. Todas as casas seguem o mesmo padrão e são decoradas com tubos cerâmicos, os quais ajudam a desviar a água da chuva das paredes. Tudo isso confere à região uma arquitetura única, além de destacar a união de toda a comunidade. Agora, por falar nesse espírito de comunidade, isso é algo possível de se observar em várias regiões da África, principalmente na tribo Borana, onde encontramos os Tulaweles, uma tradição única no norte do Quênia. Durante épocas de seca, todos os homens da tribo se reúnem para extrair água de poços profundos, mas o modo com o qual eles fazem isso é que os diferencia. Enquanto os baldes sobem do poço, carregados de água, os homens cantam, todos juntos. Esse canto em conjunto não apenas deixa o trabalho mais fácil, mas também faz com que a comunidade fortaleça seus laços. Essa prática de cantar enquanto coletam água é algo passado de geração para geração entre os Borana. Já os poços são todos escavados manualmente, sem nenhum tipo de equipamento moderno. Os poços são de extrema importância para a sobrevivência da tribo, sendo que o mesmo pode ser dito para o seu espírito comunitário. Já no Vale do Omo, na Etiópia, a tribo Amar possui um outro ritual de tradição bem peculiar, a cerimônia de salto sobre bois, também conhecida como o Kulibula. Esse é um ritual que marca a transição dos jovens para a vida adulta, ou seja, todo jovem, para provar que está pronto para se tornar adulto, deve saltar sobre um boi. Apenas depois disso é considerado que ele está apto para se casar e assumir responsabilidades adultas na comunidade. Nessa cerimônia, o jovem deve correr nu sobre as costas de vários bois, todos alinhados lado a lado, e deve conseguir fazer isso 4 vezes sem cair. Caso caia, o jovem pode tentar novamente em outra ocasião, mas a falha é vista como vergonha temporária. Você aí, conseguiria? Na Etiópia, na tribo Bana, o costume é outro: pernas de pau. Na tribo, os bexitas são aqueles que andam sobre pernas de pau.
uma atividade que começa já na infância. Os jovens dessa tribo aprendem desde cedo a andar sobre pernas de pau como uma forma de proteção, para evitarem ataques de animais selvagens enquanto pastoreiam o gado. Mas esse não é o único motivo para essa prática, não. Em rituais, cerimônias e festivais locais, é bastante comum encontrar pessoas sobre pernas de pau, sempre cativando o público com danças e movimentos complexos. Para a tribo Bana, o uso de pernas de pau tem vários significados culturais e sociais. Os jovens encaram a prática como um ritual de passagem da juventude para a vida adulta. Conseguir equilibrar-se lá no alto e caminhar com precisão transmite à tribo a mensagem de que o jovem é responsável, independente e está pronto para encarar as responsabilidades da vida adulta. De salto sobre bois a caminhar em pernas de pau não é fácil demonstrar quando se está preparado para a vida adulta. Olha, realizado anualmente em várias regiões da Nigéria, o Festival Egungun é uma celebração aos espíritos antigos. Conforme acredita-se, os espíritos de nossos antepassados retornam nesse festival para abençoar, aconselhar e purificar a comunidade. Os espíritos retornam através do Egungun, que são os dançarinos mascarados, representando os ancestrais. Esses dançarinos estão completamente cobertos pelos trajes cerimoniais, sendo que a crença de que, ao vestir os trajes, eles deixam de ser eles mesmos e se transformam nos espíritos ancestrais. A importância do festival vai além do que apenas significados espirituais. O Festival Egungun faz parte das crenças iorubás, contribuindo para reforçar laços familiares, além de preservar as tradições culturais. Mas apesar de toda a festa que esse festival proporciona, o objetivo principal está na celebração aos antepassados que já se foram. E no mesmo sentido, quando falamos naqueles que já se foram, a Cidade dos Mortos, conhecida como Al-Arafa, no Egito, é um lugar que leva isso ao próximo nível. Inicialmente, a ideia era que o local fosse um cemitério para a elite islâmica. No entanto, com o passar do tempo, o espaço começou a ser habitado por moradores locais. Atualmente, cerca de 1 milhão de egípcios moram na Cidade dos Mortos, lado a lado com túmulos e mausoléus. Muitos desses mausoléus, inclusive, foram adaptados para se tornarem casas, devido à escassez de espaço no local. Além de ter de dividir a rua com um vizinho que já passou dessa para o melhor, as condições na Cidade dos Mortos não são das melhores, não. Há escassez de eletricidade, água potável, saneamento básico, tornando a vida dos moradores um verdadeiro desafio. Mas por mais incrível que pareça, a comunidade, ainda assim, floresceu no local. É comum, por exemplo, ver crianças brincando ao lado de túmulos, mercados locais funcionando normalmente, até festas e eventos sociais acontecendo pelas ruas do que, no passado, foi um grande cemitério. Definitivamente, essa é uma cidade que muitos não gostariam de morar. E indo agora para as regiões mais cheias de vida, o atol de Aldabra, localizado nas Ilhas Seychelles, é um dos lugares mais isolados e ecologicamente preservados do planeta. É lá também o lar das tartarugas gigantes. Essas tartarugas são conhecidas popularmente como tartaruga gigante de Aldabra, sendo as últimas remanescentes de sua espécie. Elas podem chegar a medir até mais de 1 metro de comprimento e pesar até 250 quilos. Contudo, se você estiver pensando em fazer uma viagem até o local para visitar as tartarugas, irá encontrar algumas dificuldades. Claro, gente, a visitação à ilha é totalmente restrita. Não há hotéis, pistas de pouso ou estrutura sequer para receber turistas. Na verdade, para chegar até lá, você primeiro precisa obter uma permissão especial e apenas depois poderá embarcar em uma longa jornada de barco. Esse isolamento é algo estratégico. Faz parte do sistema de preservação da ilha, pois eles entendem que quanto menos humanos, melhor. Aliás, o local é tão protegido que o número de tartarugas supera em milhares o de visitantes humanos. Devido à sua proteção, além das diversas espécies de animais que possui, Aldabra é considerada como um dos últimos paraísos naturais do planeta.
Quem também não é fácil de se avistar são os leões brancos, uma das criaturas mais raras e enigmáticas da África. Esses leões não são albinos, mas sim portadores de uma condição genética rara, chamada de leucismo, que afeta diretamente a produção de melanina, fazendo com que os seus tons variem do loiro ao branco. Os leões brancos podem ser encontrados na região do Timbavate, na África do Sul, sendo considerados animais sagrados e símbolo de liderança para as comunidades locais. Há diversas lendas locais relatando que eles foram enviados pelos próprios deuses para guiar e proteger a humanidade. Infelizmente, mesmo com sua raridade e importância nacional, os leões brancos não possuem status de proteção. Isso faz com que eles ainda sejam alvos de caçadores locais, que os abatem justamente por serem tão magníficos. Que horror, né, gente? E focando nos animais do continente africano, a grande migração é um dos maiores espetáculos da natureza. Ela acontece anualmente entre a Tanzânia e o Quênia, com mais de 1 milhão de gnus, cerca de 250 mil zebras e milhares de gazelas e antílopes, todos percorrendo 800 quilômetros pelas planícies, em busca de pastagem e água fresca. É um longo percurso para eles, que ao mesmo tempo em que tem o desafio de cruzar centenas de quilômetros em busca de nutrientes, também precisam fugir dos diversos predadores, como leões, leopardos e crocodilos, que encontram pelo caminho. O estimado é que todos os anos cerca de 250 mil gnus se transformem em presa durante a grande migração. A migração tem um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico local. Ela influencia não apenas a vegetação, mas também a distribuição de nutrientes e a dinâmica populacional entre as espécies. Como diria Mufasa em Rei Leão, tudo faz parte do ciclo da vida. Aqui no Brasil, muitos conhecem a marula como um licor com alto teor alcoólico. Agora, o que poucos sabem é que a marula é, na verdade, uma árvore nativa da África Austral, que também possui um alto teor alcoólico. Os frutos da marula são ricos em açúcares e, quando caem no chão, acabam fermentando devido ao calor local. Ou seja, quando os animais vão comer esses frutos em busca de um lanchinho, o teor alcoólico acaba fazendo com que eles fiquem em um estado de embriaguez. Apesar de existir vários relatos e até mesmo vídeos desses animais ficando embriagados, estudos recentes demonstram que isso seria impossível, pelo menos em animais tão grandes quanto elefantes. Para comunidades locais, a marula é usada na medicina tradicional africana, não apenas o fruto, mas também partes da árvore, como casca, folhas e raízes. São usadas também para tratar das mais diferentes doenças. Até mesmo o óleo extraído da semente tem seu uso, sendo usado para a fabricação de cosméticos. A marula é uma das árvores mais versáteis na África. Outra árvore igualmente fascinante de multiuso é o baobá. Alguns dos baobás possuem mais de 1000 anos de idade, sendo capazes de atingir 30 metros de altura, 11 de diâmetro, o que faz com que eles sejam estruturas perfeitas para o uso. Seu tamanho e sua imponência fazem com que eles sejam usados como espaço físico. Em vários locais da África é comum ver bares e restaurantes construídos diretamente dentro dos baobás. Imagina só, gente, como seria entrar em uma árvore para poder conseguir uma refeição. Incrível, não é não? Além de bares, restaurantes e armazém, os baobás ainda possuem várias outras utilidades. Em Moçambique, por exemplo, o tronco oco é escavado para servir como uma cisterna comunitária, armazenando água em períodos de seca. Além disso, em países como Botsuana e Namíbia, eles já foram utilizados até mesmo como prisões temporárias. Mais do que uma árvore de aparência diferente, os baobás se mostram como símbolos de engenhosidade e adaptação humana. Caso tenha oportunidade, não deixe de visitar um, hein? E para finalizar, as ruínas de Gedi, localizada no Quênia, são um dos maiores mistérios arqueológicos da África. As ruínas mostram uma antiga cidade, Swahili, medieval, entre os séculos 13 e 17, com estruturas muito avançadas para sua época. Ao analisarem as ruínas, os arqueólogos descobriram uma infraestrutura urbana moderna, com sistema de encanamento com banheiros e chuveiros em algumas casas, ruas bem planejadas, mesquitas, palácios e até mesmo muralhas. E tudo isso demonstrando se tratar de um alto nível de organização social.
No entanto, o que mais surpreende no local não é a sua estrutura avançada, e sim o seu abandono repentino. Não há sinais de guerra, epidemias, desastres naturais. É como se certo dia, os habitantes locais simplesmente tivessem largado tudo e decidido abandonar a cidade. Os arqueólogos ainda não possuem uma explicação para o que realmente aconteceu. Segundo as lendas, o local é protegido por espíritos antigos, que espantam qualquer um que tente se estabelecer ali. Verdade ou não, essas lendas ajudam a afastar invasores, mantendo as ruínas de Gede intactas. Essas são algumas das loucuras que você encontra ao percorrer esse enorme continente. Não deixe de comentar qual delas mais te surpreendeu, hein? E até a próxima. Deu vontade de ir para a África agora, que tinha vontade de ver um elefante, girafa. Meu sonho é conhecer, ver um elefante assim.